Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E hoje nós vamos usar o nome dela que sempre está engajando com a gente nas lives do canal. Thaís, idade 25 anos, estudante. No meio de uma oração. Como que isso pode ter acontecido no meio de uma oração? Uma chamada desconhecida. Eu tinha vários aplicativos de viagem no meu celular. E também usava outros aplicativos para conversar e trocar sobre palavras que eu aprendia em outros idiomas no YouTube. Não posso falar o nome do aplicativo para vocês, porque se pegarem é capaz, eles têm a capacidade de pedir para excluir, bloquear o vídeo só por citar o aplicativo. Para a imagem do aplicativo continuar, né, como um lugar seguro, de paz. Mas eu posso usar uma palavra aqui brasileira que a gente assimila, que é o cacau, né? Quem pegou, pegou, quem não pegou, dançou. Peguei a ligação, tinha lá pra colocar no vídeo, não coloquei não, só ouvi, assim, uma imagem embaçada de um cara bagunçado falando Hassorrenho, Hassorrenho, falava assim. E eu, oi? Que? Aqui é a... Que? Você deve ter ligado errado. E desliguei. Isso, gente, esqueci de falar pra vocês que era de madrugada. Eu não sei nem como que eu atendi, porque eu durmo igual uma pedra. E fui deitar e veio o toque da ligação novamente. E aí eu fiquei olhando, atendo ou não atendo? Atendo. Só que dessa vez ele não tava embaçado, ele tava numa imagem normal. Um pique dorama mesmo. Eu olhei e falei, meu Deus, é da Coreia. Por que que eu não assimilei? E aí ele olhou e falou, coçou a cabeça e falou, desculpa, eu tava tentando ligar pro meu amigo. Isso ele falou em inglês. E perguntou, você é brasileira? Eu falei, sou, mas desculpa, eu não queria atrapalhar. E eu queria falar, imagina, você não tá atrapalhando, não. Só que aí a gente, né, tá bom, tá, desligou. Deu aquela risadinha sem graça. No outro dia, tinha um bom dia dele, ele sabendo qual era o horário que era bom dia no Brasil. Aí eu peguei minha caneca de café e falei, boa noite pra você aí, desse sonha comigo, já que tá ligando pra mim de madrugada, ha, 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 ha. E ele falou, eu já sonhei essa noite, você tava no samba. Pronto, a conexão foi feita. A partir daí eram fotos da Coreia, de Seul que eu recebia, fotos de comida, música do Brasil que eu mandava, e só chamada de voz, onde um ficava tentando repetir o idioma do outro. Quando a gente viu, a gente estava mandando áudio, onde em uma frase tinha português, inglês e coreano. E nós começamos a reclamar, um do país do outro, assim, ai, quando eu tava no horário de pico no trem, olha só como eu sofro. Isso também tem na Coreia, olha aqui, eu toda descabelada no meio do trem, mandava uma foto. Nessa vez que eu mandei, ele falou assim, olha, mas você é muito bonita, mesmo no caos. Arrepiou, né, do cox até a nuca, porque, gente, eu tinha visto ele uma vez e se ele era aquela belezinha do vídeo, não sei por que que tava solteiro, mas vocês vão descobrir até o fim da história, infelizmente. E aí eu fiquei lendo, mas você tá muito bonita no meio do caos. Acho que eu li, sei lá, umas 15 vezes antes de pensar o que responder pra ele. E aí eu coloquei assim, você tá dando em cima de mim, coreano? E aí ele respondeu assim, maybe, wrong call, virou certo? E aí, esse virou certo, ele falou português, que ele tava querendo dizer que talvez ele estivesse dando em cima de mim, e se a chamada que foi errada, então deu certo. E eu fiquei, ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu não tinha ar. Eu não tinha ar, eu fiquei desse jeito, tentando falar no áudio, o Alex escutou os áudios que eu tentei mandar, e não mandei, porque, tipo, eu fiquei testando. Eu sempre fazia assim, olha que absurdo. Eu testava minha voz mandando pra outra pessoa pra ver se ia ficar bom.
pra depois mandar pra ele. Porque eu tinha visto que as coreanas são todas fofas e não sei o quê, e eu não era nada disso, né? Não sei porque que ele tava... Agora eu sabia que ele tava afim de mim, mas eu não era branca nem nada, não tinha nada assim no perfil delas. Depois de um tempo ele mandou de novo, tentou falar de novo uma frase em português que foi muito bonitinho, né? Hoje eu senti falta de você, mesmo nunca te ver. E aí a gente começou um romance, que pra mim era só um lance, mas que tava tão bonitinho, porque era daquele jeito de dorama, né, que a gente sempre quer. Então ele mostrava flor, ursinho, e onde ele me mandava. Eu lembro que eu fui pra um barzinho com as minhas amigas e mandei um monte de foto pra ele, e ele não respondia. E eu sabia que era um horário que ele tava acordado, porque eu virei no barzinho. E ele não respondeu, demorou muito tempo pra responder. Eu fiquei super preocupada que tinha acontecido alguma coisa. E aí, do nada, ele mandou assim, você sai com amigas sempre? E tinha homens também, né? E aí ele falou, aqui é muito diferente, eu não saio, eu não bebo, eu só trabalho. E eu achei muito estranho isso. E soltou assim, aquele ali, aquele homem que tá na foto é seu namorado? O cara tava do outro lado da foto e ele perguntando isso. Ele sabia que eu não tinha namorado, senão não ia estar conversando com ele. E esse negócio todo dele ser tudo certinho se quebra no meio da história também. E aí ele já começou a agir estranho, jogar umas indiretas. E eu pensei, poxa, tava tão legal a conversa que eu tava tendo com ele. E agora eu acho que, sei lá, a gente vai se distanciar e não vai se falar mais. E aí a gente parou um tempo. 3, 4 dias ele me mandou uma foto, gente, como se fosse um pão que ele cortou em formato de coração. Mandou pra mim, com o zoinho fechado, e falando, desculpa, eu estudei a cultura do Brasil e eu vi que é diferente. E eu achei tão bonitinho. Vocês sabem, quando a gente briga que volta, e volta mais forte ainda. Pelo menos ao vivo, né? Aí eu tava percebendo que isso também acontece online. Ele ainda veio com um papo de que ele tava com medo, que eu sentisse que ele era estranho, e eu falei que eu sabia que ele não era estranho, e sim que ele era ciumento, e ele dizia que não era ciumento, e eu falei que então era machista, ia começar uma briga de novo, e aí a gente resolveu mudar de assunto para que essa briga não começasse, mas eu entendi que então ele tava afim de mim, mas a gente nunca tinha se visto ao vivo, o papo era só naquela chamada de vídeo, e por que ele tava querendo cobrar alguma coisa então? Em uma dessas nossas conversas que a gente tinha pelo vídeo, teve um dia que a gente começou a rir muito e não parava de conversar, e quando eu vi, já tava virando para um horário que eu já tinha que dormir, não conseguia dormir, porque eu tava falando com ele há muito tempo, e a gente parava e ficava trocando os olhares, e ele soltou que um dia ele queria muito me ver ao vivo. O que ele não tinha me contado desde o início dessa conversa é que ele já tinha uma passagem comprada para vir pro Brasil. E ele veio, sim, antes pediu o meu endereço e fez uma surpresa, do tipo assim, um dia do nada, oi, estou aqui, na frente da porta da sua casa. E era um dia, gente, que eu tava muito bagunçada. E eu não acreditei. E eu não sabia que ele já tinha... Eu não sabia qual era o objetivo dele aqui. Foi um pouco estranho. Eu pedi encarecidamente que ele fosse até um café perto, para que desse tempo de eu me arrumar, pra então a gente se encontrar lá. Mas eu tremia, assim, eu fiz tudo errado. A maquiagem borrava, o cabelo não ficou bom, eu tava me sentindo horrível, porque eu queria ser perfeita, igual eu sei que as coreanas são pra eles. E eu lembro que eu cheguei e ele falou, nossa, você tá linda, eu nunca vi uma pessoa tão linda na minha vida. E ele chamava eu de minha Jambo, minha cor de jambo. Depois começou a chamar eu de meu chocolate. Eu sei que a gente ficou esse tempo no café, e ele disse que estava hospedado em um hotel, mas ele simplesmente já ficou direto na minha casa. Tipo, ele largou o hotel depois desse café, que a gente foi comer, que a gente foi andar. Ele voltou para a minha casa na desculpa de vamos ver um filme. E ali a gente já se pegou loucamente, e aí no outro dia ele já acordou tomando café na minha casa, vendo o que tinha que comprar. E ele não saiu mais, eu simplesmente esqueci dessas diárias que ele tinha nesse hotel, e ele se enfurnou na minha casa mesmo. A gente não tinha combinado, se a gente tava namorando, se a gente ia se ver depois, se isso ia dar continuidade, eu nem sabia que ele viria. Então eu tava levando como um lance. Ainda bem que eu tava levando assim, porque
eu comecei a ver que ele tava conversando muito no celular depois do quarto dia. E ele me disse que tinha uma programação de negócios que eu não entendi muito bem sobre o que seria aqui no Brasil. Então, que ele ia ficar esses dias comigo, que depois ele ia resolver isso do trabalho, e depois ele voltava pra ficar comigo de novo. Mas nunca abria, tipo, o que que vai ser depois disso, a gente? Então, nesse dia que ele saiu, ele foi fazer isso de negócio, que ele não me explicava muito bem o que era, eu fiquei acompanhando as redes sociais dele. E no post que ele fez sobre esse trabalho, sobre esse evento, tinha uma outra brasileira. E eu fui na conta da brasileira e vi que tinha likes dele em todos os posts dessa brasileira. Fiquei com aquele bichinho na orelha. Pensei em mandar mensagem pra ela, não fiz, mas esperei ele voltar pra casa, né? Pra minha casa. E nesses dias ele mandava mensagem muito mais espaçadamente do que o normal. Quando ele tava longe, ele mandava muito mais do que agora que ele tava perto. E a desculpa era o trabalho. A gente sabe bem quando o homem faz isso que é, né? Tá dando atenção pra outra. O que eu não imaginava é que ele estava dormindo na casa dessa menina, que ele estava ficando com ela e que depois ele voltaria tranquilamente pra minha casa como se nada tivesse acontecido. Eu cheguei a pegar mensagens deles assim que ele chegou, porque eu já tava com a pulga atrás da orelha. E fiquei chocada, porque tinha uma briga entre eles de que ele teria ido já para casa de outras brasileiras, meio que ele passava o rodo, entendeu? Quando ele vinha para cá, não foi a primeira vez que ele veio, não era tão inocente como ele parecia na chamada de vídeo. E na conversa dela, disse que ela até tinha entrado em contato com uma outra brasileira que praticamente teve que expulsar ele de casa porque ele não ia embora. Ele ainda se fazia de vítima nessa conversa, de que a brasileira não dava comida pra ele, de que ele passou sede, de que ele não podia tomar banho. E, gente, ele era um cara estruturado que tinha dinheiro e que podia bancar um Airbnb, um apartamento aqui. Tinha também uma lista de garotas com telefone e algumas até respondendo e perguntando por que você não chegou, que dia que você vem. Era como se ele tivesse, além das titulares, reservas, caso alguma coisa acontecesse, ele podia ir pra casa delas e não alugar algum lugar. E aí vocês vão me perguntar, ai, como é que você conseguiu mexer no celular dele? Na cara de pau, ele estava mexendo com o celular desbloqueado, eu pulei na frente dele, taquei o celular da mão, peguei assim, roubei mesmo o celular da mão dele e já fui olhando e entrei no banheiro e fechei a porta e ele... Aquilo tudo, né? Fiquei lá assim, 3 horas lendo tudo que eu podia ler e falando pra ele que eu não acreditava que ele tinha feito isso comigo. A desculpa que ele deu é de que a gente não tinha firmado nada, apesar dos sentimentos. Eu nem sabia que ele ia pro Brasil, então eu não poderia estar cobrando nada dele. Só que isso era uma coisa que ele já fazia em outros anos, sabe? Não era a primeira vez. Ele ficava pulando de galho em galho em região no Brasil, atrás de ficar em casa de brasileira. E eu falei pra ele que eu não queria isso. Que o que ele tava, o modo que ele tava agindo pra mim, eu achei que ele queria alguma coisa séria. E aí ele começou a chorar e disse que sim, que ele queria uma coisa séria comigo, mas que ele ainda não tinha certeza. E que agora que ele tava vendo tudo que tinha acontecido e que tava sentindo que podia me perder de vez, então ele queria realmente ficar comigo e que agora ele iria apagar, começou a apagar tudo, bloquear todo mundo, mostrar nas redes sociais todo mundo que ele tava tirando e falando que eu era um amor e falando que eu ia voltar com ele pra Coreia do Sul, que a gente ia casar e que eu ia aceitar e que eu não podia falar não e que ele ia pagar tudo e que eu ia ser muito feliz e que ele me achava a mulher mais linda entre todas que ele tinha conhecido no Brasil, que a cor da minha pele era diferente, que o meu corpo era diferente, que eu era uma mulher quente. Vocês já sabem, né? E eu caí. Segura 2 pontos importantes que eu esqueci de falar, tá? Um é que ele era muito religioso, então tinha essa coisa de casar pra ter relação. E como já de primeira a gente teve o vamos ver, né? Foi no escuro, tá? Não sei como é que ele acertou o buraquinho no escuro. Mas além de ter sido no escuro, por que eu preciso falar isso? Porque a gente não se viu. E depois dessa ele falou, vamos segurar... E explicou mais pra frente que era porque ele queria casar primeiro. Que já tinha feito errado porque, né, o desejo foi maior, mas que a gente ia seguir isso até casar. Casamos. Fui pra Coreia, resolvi toda a papelada, uma casa maravilhosa. E, gente, ele me tratava assim. Até o tom da roupa que combinava com a minha pele, ele queria comprar os adereços, tudo que destacasse mais.
Ele era apaixonado, assim, ele falava muito de como minha pele era macia, de como o meu cabelo cacheado, que era diferente das outras, os meus traços, que tinha boquinha carnuda, enfim. Ele ressaltava muito todos os traços de beleza de uma mulher que não era branca. Ele gostava disso. Só que eu acho que ele nunca tinha experienciado ficar com uma mulher que não era branca. E por que que eu falo isso pra vocês? Eu não sei, eu acho que ele também não deve ter visto nada sobre as partes íntimas de uma mulher branca. Porque o sonho dele era que eu fosse um Kinder Ovo. Então eu era preta por fora e branca por dentro. E por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque assim que a gente casou, que aí foi pra consumar o ato, que não foi no escuro, ele ficou olhando para as minhas partes. Eu vi que ele não gostou, que ele analisou e que ele começou a questionar sobre por que tinha esse tom arroxeado para o preto e por que que não era rosinha. Eu falei que isso era normal e me senti muito estranha, comecei a me sentir feia, porque eu já tinha um bloqueio de olhar para as minhas partes. E quando ele falou isso, me pegou muito forte. Depois disso, primeiro que ele não teve relações comigo. Depois disso, não passou uns 2, 3 dias, ele já veio com um papo de que a mãe dele tinha comentado que se preocupava com a cor que iria nascer os netos dela. Quase que falando que não queria que fosse muito da minha cor. E eu falei pra ele que, nossa, se isso é importante pra você, por que que você ficou comigo? Por que que você fez todo aquele auê comigo? Conversando com algumas meninas, eu percebi que o homem coreano, não sei se todos eles, mimam muito antes de casar. E depois de casar é só trabalho, ter filho, cada um com a sua ali obrigação. Que talvez essas coisas ríspidas que ele estivesse soltando fossem por causa disso, porque agora ele tá mostrando quem ele realmente é. E me pegou muito, porque eu lembro que ele falou da mãe dele descrever como que seria o cabelo, os traços da criança, que era uma preocupação, quase que assim, se for um pouquinho escuro, a gente vai jogar fora. Eu tava com a cabeça totalmente confusa, porque ele foi insinuando essas coisas e colocando isso aos poucos, tá? Não foi no primeiro dia que ele sentou e falou, não. Ele foi jogando frases, até virar um montaréu dentro da minha cabeça. Enquanto isso, ele começou então a ter relações comigo no escuro e depois ele começou a acender a luz e a ficar mole antes de tudo acontecer. E ele disse que era por causa desse aspecto e que lá na Coreia tinha um jeito da gente cuidar disso, que tinha todos os tipos de clareamentos possíveis, que ele poderia me acompanhar, se não fosse um problema pra mim. Eu queria então ser agora uma pretinha das partes rosada. E aí o tiro saiu pela culatra, porque lembra que ele passava o rodo no Brasil? Por que que eu não pensei que ele também não passaria o rodo na Coreia? Ele fazia igual. E na Coreia, muitas acham a traição algo tranquilo no sentido assim, se ele me avisar, é só uma noite, uma diversão, tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum com isso. E ele esperava essa postura da minha parte. Dizer, não, é uma mulher que eu saí à noite que eu paguei só pra satisfazer isso aqui, porque eu não tô me sentindo bem fazendo com você. Mas você é minha esposa, que vai ser a mãe dos meus filhos, a gente vai cuidar dessa parte aí que eu não tô gostando, qual é o problema? Nisso ele foi sumindo, a ponto de quando ele vir de novo, quando ele viesse de novo com a ideia da estética, eu já estar super ansiosa e querendo fazer, porque eu queria segurar o casamento. Eu nunca pensei assim, meu Deus, vou me separar, porque ele tá me traindo. Não, começou a rolar na minha cabeça uma disputa de que aquele homem era meu, que ele só estava se distanciando por causa da cor das minhas partes íntimas, já que antes pra ele era tudo bem, ele era perdidamente apaixonado por mim e não estava saindo com ninguém todo esse tempo. Então a culpa era minha, era eu que tinha que me resolver pra ter o meu homem de volta. Ele me levou numa dermato, então eu tava me sentindo super segura, porque ele me dizia que era uma dermato.
E aí ela ofereceu alguns procedimentos. A gente podia usar um creme despigmentante, que era receitado por médico, e continha um tipo de ácido e vitamina C. E numa aplicação diária se teria resultados, pelo menos ela acha que sim. E aí também tinha uns peelings que eram mais químicos, com ácidos um pouco já mais fortes, aplicados em sessões de 20 a 30 minutos. E podia ter uma sensação ali de ardência, mas depois ia passar. E tinha o laser, que era com CO2, um procedimento mais rápido, que atua direto na melanina da pele. E que aí exige um intervalo de 2 a 3 semanas. Nisso tudo não se poderia tomar sol. E ele já quis ir direto para o mais forte, porque ele dizia que a cor da minha pele não iria clarear tão forte. Não iria clarear tão rápido. Nós testamos esses procedimentos e eu vi que ela realmente era profissional, só que nada funcionou muito, só me trouxe ardência e irritação, e até um certo tipo de alergia. Então nós paramos com isso e eu fiquei super mal, porque era como se eu tivesse perdido uma batalha. Pensando isso, ele começou então a sair com coreanas e a pedir e eu não sei se ele tinha pedido ou não, mas ele gravava as partes dessas coreanas, ele tirava foto e ele me sentava e fazia questão de que eu assistisse aquilo, como um castigo, que eu não sei muito bem por que eu tava tendo. Nesse momento eu disse pra ele que eu queria ir embora, que eu não suportava mais isso, que era muito absurdo o que ele tava fazendo comigo, e que eu não queria mais permanecer naquele casamento. Ele falou que não tinha como eu sair, porque eu já era a esposa dele. Na verdade, eu fui percebendo que o modo que ele se comportava, nem as de lá queriam ele. E ele tinha uma coisa de querer confirmar para a família de que ele era um cara casado e desejado, mesmo que fosse com uma mulher da cor da pele que a mãe dele não aceitava. Era como se, a gente tem que resolver essa coisa de você ter família, então vai com essa daí mesmo. E aí a gente cuida depois da criança, dá um jeito aí. Se a criança sair um pouco mais escurinha, mas que era assim, sei lá, poucas chances, se falava desse jeito. E eu fui criando um terror na minha cabeça, e ele falando que não, que eu ia ficar presa dentro de casa, e que se eu falasse que quisesse se separar de novo ou me movesse, ele poderia até acabar com a minha vida. Era assim que ele falava. Ele foi me cortando tudo, podando as coisas. Como era ele que tinha dinheiro, não tinha como eu sair muito da situação. E eu desesperada, pedindo ajuda, e não tinha muito para quem pedir ajuda. As pessoas de lá que eu conheci, que eu tentei comentar, silenciavam. Tipo briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Até que ele começou a falar que já que não estava do jeito que ele queria, ele iria ter relações comigo do jeito que ele queria. Então ele queria me forçar, não pela frente, vocês já sabem por onde. Falava que ali estava um pouco fisicamente mais perto do que ele desejava de cor. Era muito absurdo isso na minha cabeça. Mas assim, como não é bonito como eu quero, então eu vou arregaçar. Vou fazer o pior porque não presta, é ruim. Ele ainda me forçou a fazer outros procedimentos que agora não era acompanhado de uma profissional, era em casa, com coisas caseiras, e aquilo me deixou mais irritada, para não falar que quase na carne viva, numa situação muito sensível, que ele ainda queria ter relações de um modo muito forte. Eu não tinha escapatória, eu gritava, eu chorava, eu esperneava, parecia que não tinha vizinho, não tinha ninguém para me ajudar. Os vizinhos fingiam que não estavam escutando nada. E teve uma vez que ele fez isso de uma forma tão absurda que eu falei que eu não aguentava mais e que se ele quisesse acabar com a minha vida, ele podia tentar, mas que também eu ia tentar passar por cima dele e eu ia pra polícia denunciar tudo. E nisso eu já fui pra cima dele, querendo atravessar do quarto pra sala, pra sair, e ele falando que isso não iria acontecer, tentando me pegar pelos braços, tentando me amarrar. Nisso eu tropecei, caí no chão, ele me puxou pelo pé, quase que me arrastando até a cama. E eu falando que ele podia fazer o que ele quisesse, porque caso eu acabasse com a minha vida ali,
que eu tinha certeza que eu ia sair viva, mas caso ele acabasse com a minha vida ali, a marca do corpo dele ainda estaria em mim. As marcas das digitais dele estariam em mim. E ele falando que se eu saísse eu não ia ter prova nenhuma, e eu falando que ele tinha me tocado no corpo inteiro, e ainda mais depois do que ele tinha feito comigo atrás, do modo que estava, lá tinha digital, tinha tudo do que ele tinha feito comigo. Eu não sei, me deu um surto nele, ele tipo, quase que virou o olho quando eu falei isso. Ele me enfiou, me jogou no chuveiro, começou a me lavar, e ele não me lavava só com sabonete. Ele começou a falar que eu era suja, que a minha cor era suja, e ele começou a passar como se fosse produtos de limpeza. E no que ele foi tacando produtos de limpeza em mim, ele também fez questão de passar como se fosse detergente, o que usa pra lavar a louça. Ele entrou num surto que ele esfregava todo tipo de produto de limpeza em mim, fosse detergente, tudo. E lá, ele começou a limpar as minhas partes com isso e enfiou esse tipo de produto lá, o que é muito prejudicial, o que não pode ser feito e que já estava sensível por causa dos procedimentos que a gente estava tentando para que eu ficasse mais clara. Eu dei um grito, eu chorava e eu passei muito mal. E aí eu tive que ir pro hospital para cuidar disso, porque poderia até interferir o tipo de substância desses produtos, poderia me deixar até a perder uma parte do reto, a perder uma parte do intestino, ainda mais porque foi enfiado. Nisso, ele quase me forçou. Antes de me levar para o hospital, ele praticamente me forçou a querer que eu tomasse soda cáustica. Ele queria tirar minha vida de qualquer jeito. E o que fez com que isso não acontecesse foi, com todo esse sofrimento, eu consegui passar por cima dele, só depois de tudo isso que ele fez. E saí gritando, pedindo ajuda. Eu fui levada para o hospital. E ele não queria que isso acontecesse porque os custos, quem teria que pagar seria ele. Tudo foi contado e nada foi muito viabilizado como se ele fosse culpado. Primeiro porque lá na Coreia, quando você diz que você tá bêbado, quando você diz que você tá fora da sua mente, tá desequilibrado, principalmente por bebida, se você cometeu um crime, esse crime ele já é abonado, porque é como se você já é diminuído mais do que a metade, porque é como se você não tivesse consciente, então você não tá sabendo o que você tá fazendo, o que é um absurdo. E quando ele diz isso, dentro de uma briga onde ele apanhou primeiro, onde a mulher não obedeceu, onde a mulher tinha desequilíbrios, onde a mulher tinha aceitado a clarear e tinha os procedimentos e as provas de tudo, a chance disso não dar em quase nada é muito grande. E se eu falar pra vocês, e ele chegou pra mim e colocou tudo isso, mostrou outras notícias, outras histórias, e falou que se me desse uma quantia em dinheiro, ele calava minha boca e ficava por isso mesmo, que tinha sido um surto. Pediu muitas desculpas. E no fim, vendo como outras mulheres já tinham passado por um julgamento absurdo na Coreia, e às vezes a prisão não é nem de 5 anos, eu resolvi aceitar o dinheiro dele e ficar quieta. Todo o trâmite para eu voltar para o Brasil, todo o trâmite de casamento, de separação, ele não pagou por fora. Ele fez com que eu usasse desse dinheiro que ele me deu. Mas eu ainda preferia assim, porque eu sei que a justiça de um cara ficar preso por 5 anos, pra mim era muito pouca. Existem homens de todo lugar do mundo com essa questão, né, de que a parte da mulher rosinha é mais bonita. Primeiro que isso, a gente já volta lá pro tema da adultização, né? Da adultização, né? Porque as partes, elas rosinhas, sem pelo, sem nada, a gente sabe que remete à parte de uma criança.
Já começa por aí. O mais absurdo é você querer que uma pessoa, um afrodescendente, tenha as partes dessa cor. Que nem a pessoa que é morena, na maioria das vezes, tem. E mais absurdo ainda é a mulher aceitar resolver isso, porque ela teve vários momentos que ela podia ter tentado sair, ia dar uma briga grande, mas talvez não chegasse no que chegou. Não estou culpando a mulher, por favor. Estou falando aqui porque ela podia ter aberto a mente antes. A gente não sabe o grau de envolvimento mental que foi isso, porque se tinha muitos gatilhos na hora de contar e não se deu para pegar detalhes. Mas eu quero deixar para vocês refletirem nos comentários sobre essa coisa das partes rosinha, que eu vejo em muitos posts aqui no Brasil também. Muitos homens colocando isso como um ponto de avaliação para se ter uma mulher ou não. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.